Bom, então essa notícia surgiu na tarde da última terça-feira de que, assim, de acordo com o portal A Bola, o Cruzeiro demonstrou interesse no Arthur Gomes, jogador que pertence ao Sporting, com passagens aqui no Brasil pelo Santos, pelo Atlético Goianiense, e que, assim, não tá tendo uma temporada excelente lá no futebol europeu, muito pelo contrário. Enfim, essa informação também confirmada aqui pela Rádio Itatiaia, no Brasil, e além do Cruzeiro, uma equipe chamada Al Ahly, lá dos Emirados Árabes, estaria também interessado na contratação do atacante, ou seja, o Cruzeiro teria uma disputa com o time árabe que não é bom, né? Até porque tem uma condição, sem dúvidas, muito superior. Além disso, o empresário do Arthur Gomes é o mesmo do Neymar, né? O pai do Neymar, onde ele, inclusive, em entrevista à Rádio Itatiaia, falou o seguinte: estamos conversando com o Cruzeiro. Não consigo dizer como as coisas vão ficar, mas estamos conversando. O Cruzeiro formalizou uma oferta, mas ainda não temos uma resposta do Sporting de Portugal. Estamos conversando, as coisas estão acontecendo. Disse aí o pai do Neymar, né, o empresário do Arthur Gomes. Então, notícia bem interessante, né? Então, pelo menos assim, não é tão difícil de imaginar uma compra em definitivo ou um empréstimo do atacante para o maior de Minas. Lembrando que os valores que foram especulados, que ele poderia chegar, vi gente falando de 20, 25 milhões, não seria isso se ele chegasse ao Cruzeiro, tá? Até porque, pelo que eu olhei aqui, ó, de acordo com o site Transfermarkt, ele vale hoje 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais, basicamente o mesmo valor que o Cruzeiro pagou pelo Wesley, né? Então não é tão difícil a situação financeira. Outro aqui no vídeo que eu quero falar é o Pedro Rocha, cara. Será que o Pedro Rocha seria realmente uma boa opção para o Cruzeiro? Acho que eu até deixei ele como capa principal aqui do vídeo, jogador de 28 anos que, assim, pelo Fortaleza também, que é o time onde ele tem contrato, não tem tido espaço, nossa, nada mesmo. Tem contrato com Fortaleza, pelo que eu vi aqui, até dezembro de 2023, e assim, não tem sido peça importante no elenco do Vojvoda, 28 anos de idade, pode atuar tanto como ponta esquerda, quanto um segundo atacante, ou até pelo lado direito. 9 jogos só nesse ano e um gol marcado. Ele, ano passado, estava aí também pelo Fortaleza, e o engraçado é que é o seguinte: se alguém falar, nossa, mas o Pedro Rocha é terrível, né, Gustavo? Tá muito tempo que ele tá mal, desde quando tava no Cruzeiro. Não, tá errado isso, tá? Por quê? Ele chega no Cruzeiro vindo do Spartak Moscou, tinha sido comprado por milhões junto ao Grêmio, campeão da Libertadores e tudo mais. Chega pro Cruzeiro em 2019, 33 jogos naquele ano, só 4 gols e 3 assistências. Enfim, não foi tão mal assim em vários jogos ruins, igual o David, por exemplo. Não foi nesse sentido. Mas uma decepção próxima do que nós esperávamos e fez parte do elenco rebaixado, né? Que aí muita gente fica com o pé atrás e eu entendo também, eu também fico. E em 2020 ele foi pro Flamengo por empréstimo, o Spartak colocou uma cláusula altíssima se o Cruzeiro quisesse ficar com ele. Aí ele foi pro Flamengo, só jogou 11 jogos no ano inteiro, marcou um gol e uma assistência, volta para a Rússia, fica alguns meses por lá e joga no time B do Spartak, até ser emprestado para o Atlético Paranaense, que ele fica de 2021, o resto da temporada, até meados de abril, maio do ano passado. No Furacão foi quase um ano na equipe de Curitiba e nesse período ele jogou com mais frequência, 45 jogos, 8 gols e 6 assistências. Se fosse depender do Atlético, ele ficaria no clube, só que o Spartak estava pedindo um valor gigante, aí o Atlético não quis, depois que ele não quis, acabou rescindindo o contrato com o Spartak Moscou e assinou com Fortaleza, onde termina a Série A do ano passado bem, 13 jogos, 3 gols e 4 passes, ou seja, 7 participações em gols em 13 jogos na Série A, mas que quando renova e fica para essa temporada, muito ruim o desempenho dele até aqui, realmente não tem dado conta do recado. Ano passado mesmo ele teve uma nota média boa no SofaScore, 6.91, foram 19 jogos, 11 como titular, 3 gols e 5 assistências, só na Série A do ano passado, então dá para ver que ele teve um desempenho bom, só que muito longe, né, do que a torcida esperava para essa temporada de 2023. Esse que, se você não for considerar, essa passagem lá em 2019, que foi rebaixado, você aceitaria no Cruzeiro, Gustavo? Se fosse um contrato curto, por exemplo, até o final dessa temporada, se ele atingir metas, renova por mais um ano. Aí sim, talvez, acho que seria uma boa opção. Um valor baixo, longe de 600 mil, 500 mil por mês. Não, valor dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Eu acho que sim, tá? Não acho um jogador ruim, não foi um que desonrou a camisa do Cruzeiro, não jogou nada. Não acho que foi assim, mas fica essa questão por ele ter sido rebaixado pelo Cruzeiro lá em 2019. Já foi especulado em algumas outras vezes aqui no Cruzeiro quando estava na Série B, nunca de proposta oficial, consulta oficial, mas especulado, ventilado o nome sim. E é um nome que eu ficaria sempre assim, né? Putz, será que realmente seria uma boa opção ou não? E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o Pedro Rocha. 3 nomes aqui, 2 bem discutíveis, né? O Renato Kaiser, será que realmente seria uma boa opção? E o Pedro Rocha, o que você acha? E o Luiz Fernando também, jogador que pertence ao Atlético Goianiense na Série B. Quero que você utilize aqui o espaço para comentários
e deixe a sua opinião. E além disso, quem que vocês primeiramente pode ser vendido, né? Onde surgiu essa informação de que um clube da Arábia Saudita estaria interessado na compra do jogador com uma proposta quase ali dos 30 milhões, 32 milhões de euros, tá? O que seria equivalente a mais de 160 milhões de reais. Enfim, não foi confirmada ainda essa proposta, tipo assim, a proposta na mesa pro Flamengo, até porque se chegar um valor desse, o Flamengo até espera que não, porque não tem muito o que fazer, tem que aceitar, possivelmente teria essa venda do jogador, apesar do clube entender, né, a dificuldade que seria repor o atleta, não dá para recusar 160 milhões de reais, 32 milhões de euros, para um jogador que é importante, sem dúvidas, mas já que não é um garoto, né, 19, 20 anos, já está com 29 anos, então com certeza teria essa venda. A questão é o seguinte, será que o Cruzeiro tem um percentual de venda dele? Bom, jogador que é lá de 1994 e que chega para o Cruzeiro em 2015, quando na época ele tinha 20 anos de idade. Ele completa aniversário no meio do ano, então ele completou o 21º, 22º e o 23º aniversário no Cruzeiro. O que isso quer dizer então, né, Gustavo? Que assim, o mecanismo de solidariedade da FIFA, que foi atualizado, se eu não estiver enganado, em 2020, prevê que, dependendo da idade ali que o atleta completa a temporada inteira no clube e faz o aniversário, o time fica com um percentual, onde o Cruzeiro então é 0,5% desse percentual a partir dos 20 anos, ele completou o 21º, 22º e 23º, quando é o limite, né, até 23 anos de idade, o Cruzeiro participando, então na teoria da formação do jogador seria 1,5% para a Raposa. Esse número pode ser menor, pode ser maior, mas eu acho muito difícil ser algo menos do que isso, até porque ficou bem fácil de ver, né, quando que ele chega, quando que ele faz aniversário, 1,5%. E assim, essa proposta aí, então, que seria de 160 milhões de reais, se ele saísse, o Cruzeiro teria um percentual então de 1,5%, 2 milhões e 400 mil reais, do dia para a noite, né, que o Cruzeiro ganharia, assim, mesmo o Arrascaeta já deixando o Cruzeiro há mais de 4 temporadas e meia, né, então, sim, seria um valor interessante, não mudaria muita coisa, né? O Cruzeiro, diferentemente se tivesse deixado 10% de uma venda futura, mas na época o Flamengo comprou o percentual dele inteiro, que, se eu não estiver enganado, o Cruzeiro detinha 70% dos seus direitos econômicos, que foi negociados por 18 milhões de euros, na época 78 milhões de reais. Como tinha algumas outras taxas e tudo mais, o Cruzeiro ficou com algo próximo na casa dos 62 milhões, que, enfim, né, para onde será que foi esse dinheiro? O Cruzeiro, se tivesse feito uma boa administração, na minha opinião, poderia ser um dos times mais competitivos até hoje do futebol brasileiro. 29 anos de idade, o Arrascaeta, que desde quando saiu do Cruzeiro pelo Flamengo, teve uma adaptação muito rápida. Primeira temporada de 2019, 18 gols, 19 assistências, foi a melhor dele até aqui, em 52 jogos, foi campeão da Libertadores, tudo mais, com o Jorge Jesus. No primeiro ano foi excelente. Na temporada seguinte também mais 12 gols, 14 assistências. 2021 ele começa a ter alguns problemas físicos, 35 partidas, 9 gols e 14 passes. Ano passado volta a atuar com frequência, 56 partidas, 13 gols e 19 assistências. E nessa temporada, mesmo com altos e baixos, com alguns problemas muito mais na parte física, né? Alguns jogos não ficando à disposição, ainda assim jogou 27 jogos, 4 gols e 7 passes. Jogador dificilmente que, se o Flamengo venda, vai achar um substituto à altura, principalmente por conta desse valor, né? Que, é claro, é um valor gigante, mas para você achar um atleta nessa técnica, é igual vender o Everton Ribeiro por 30 milhões de reais. Você não vai achar um jogador com essa qualidade nunca, né? No futebol. E, enfim, dentro da realidade financeira dos clubes, né? Pelo Cruzeiro, lá em 2018, foi o melhor ano dele, campeão da Copa do Brasil, bicampeão, né, com gol na final, 15 gols, 9 assistências em 48 jogos, sem dúvida, sai muito queimado aqui com a torcida, mas analisando assim pro passado, ainda mais tudo que o Cruzeiro sofreu, né, com presidentes, com diretores, enfim, você já sabe o tão horrível que foi as temporadas seguintes, 19, 20, 21, até o Cruzeiro ser comprado em 2022, no geral, todo mundo olha pro Arrascaeta hoje, né, e vê, putz, pelo menos ele saiu e deixou 60 milhões de reais nos cofres, né? Não foi, por exemplo, igual o jogador que saiu, não rendeu nada e que cobra 15 milhões na justiça, 12, 8, enfim. Pelo menos o Arrascaeta deixou esse dinheiro gigante e que ainda tem uma identificação com a Raposa. No total, 136 partidas nesse período, marcou 36 gols e também outras 22 assistências até aí pro Flamengo. Quero saber a sua opinião. Você lembra dele quando foi comprado? 8 milhões de reais junto ao Defensor lá do Uruguai. Possivelmente mês que vem eu vou estar lá na cidade também, na capital do Uruguai. E lembrando, né, ele quando é vendido por um valor muito maior, quase 78 milhões. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Zé Ivaldo, onde atualizações aí do Samuel Venâncio, créditos também lá pro blog da Raposa, no Twitter, onde o Zé Ivaldo só não vai ser jogador do Cruzeiro caso uma coisa aconteça
de muito diferente, né? Uma reviravolta gigantesca nas tratativas. Como assim, Gustavo? Ele já chega agora então para julho? Não, o Atlético Paranaense não vai liberá-lo, até pela questão que tem com o Cruzeiro envolvendo o Vitor Roque, não vai negociar nem ele, nem o Cittadini. Mas ele já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode defender outra equipe. O Atlético Paranaense tem interesse de renovar com ele, tem mais de um ano, né? Especificamente em 2023. Vem tentando desde janeiro essa prorrogação do contrato, o que não aconteceu e, na minha opinião, nem deve acontecer. Já tem conversas avançadas para assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, inclusive não sei porque ainda já não assinou, né? Porque se já tem conversas avançadas e tudo mais, melhor já assinar isso logo, porque falta 6 meses, né, para terminar o contrato, e viraria reforço do Cruzeiro a partir do dia 1º de janeiro de 2024, que é uma pena, né, ele não chegar agora, mas de graça, sem ter que pagar uma compensação financeira direto para o Atlético. Eu acho que já é um excelente negócio. Vamos ver se o Léo Cittadini vai ir para o mesmo caminho, esse que está um pouco mais complicado, porque, diferentemente do Zé Ivaldo, ele não tem sido utilizado. Só que o Zé Ivaldo já fez 7 jogos na Série A, ou seja, não pode defender outra equipe. O Léo Cittadini não, tem 5. E o Vasco e o São Paulo apareceu aí como um dos interessados. Muito mais chance dele ir para uma dessas duas equipes, apesar dele entender que se viesse para o Cruzeiro, teria um papel importante na equipe e era o desejo dele. Mas como o Atlético Paranaense não vai liberá-lo, a questão agora é ver qual desses dois times vai levar o jogador. Se não, eu diria que tem grandes chances do Zé Ivaldo e do Léo Cittadini virarem reforço do Cruzeiro, mas infelizmente, né, só a partir de 2024, a não ser que as equipes cheguem a um acordo antes, no caso do Cittadini, porque o Zé Ivaldo não pode jogar mais a Série A por outra equipe em 2023.